Petrobras e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? Fala aí pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Olha só, me ajudem. Nos dias anteriores ao Grande Prêmio do Brasil, agora de domingo, vocês viram em algum lugar com destaque alguma reportagem, matéria, coluna, postagem, matéria da televisão, em jornais, enfim, sites, sobre o fato de este ter sido o primeiro Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 sem um piloto brasileiro, desde sempre. O primeiro Grande Prêmio do Brasil sem um piloto brasileiro no grid, desde sempre. Desde que a primeira vez que nós tivemos uma corrida no Brasil, que foi em 1972, nem valia para o campeonato, eu não me lembro de ter visto ninguém chamando muito a atenção para esse fato, né? Não sei se o Grande Prêmio fez algo, eu acompanhei a cobertura toda pelo Grande Prêmio, mas é bem possível que eu tenha perdido alguma coisa, porque a avalanche de informações, de matérias, de vídeos e tudo, foi tão grande que pode ser que tenha passado, tá? Mas eu tenho certeza que eu não toquei no assunto no final de semana. Não toquei no assunto. E, gente, é histórico, sim, é histórico. Primeiro Grande Prêmio do Brasil sem um piloto brasileiro no grid. Agora, vocês sabem por que, se isso não aconteceu, ou se nem todo mundo pensou no assunto? Vocês têm alguma ideia de por que isso aconteceu? Porque não tem relevância do ponto de vista da visão global do evento. O autódromo estava cheio do mesmo jeito. A cobertura da televisão foi mais ou menos parecida na TV Globo com o que foi em anos anteriores. Nós, no Grande Prêmio, fizemos uma cobertura maior ainda, como faremos no ano que vem, né? Tenha brasileiro ou não. Essa é a boa notícia. É claro que não é irrelevante a ponto de ninguém nem tocar no assunto, né? Se fosse assim, eu não estaria falando desse assunto agora. Mas eu digo, não é algo que acabe com o mundo, que é uma coisa que eu falei na primeira vez que o Felipe Massa anunciou a sua aposentadoria em 2016. Depois ele reviu não, a Williams pediu para ele voltar, porque perdeu o Bottas, ele voltou, fez mais uma temporada em 2017, aí parou de vez, né? Mas é o que dizia na época, o mundo não vai parar de girar, não vai acabar, porque não tem um brasileiro na Fórmula 1, e muito menos a Fórmula 1 vai deixar de existir porque não tem um piloto brasileiro correndo. Não existe, essa relação não existe, né? A Fórmula 1 continua a sua vida normalmente, e os brasileiros que efetivamente gostam da Fórmula 1 continuam acompanhando do mesmo jeito. Eu não notei, vou até pedir para o Vitor me trazer esses dados, mas eu não notei queda de audiência no Grande Prêmio esse ano em relação à Fórmula 1, por exemplo, porque não tem brasileiro correndo. Não houve uma significativa alteração nos índices de audiência da televisão também. Se tivesse havido, a gente saberia. As empresas que compram as cotas de publicidade da Rede Globo para transmissão da Fórmula 1 renovaram para o ano que vem, e são muito caros os valores, muito altos os valores. Essa é a boa notícia, quer dizer, o gosto pela Fórmula 1 no Brasil independe da presença de um piloto brasileiro. É claro que um piloto brasileiro ganhando corrida, lutando pelo título mundial, faz com que esse público se expanda. Mas isso é sempre sazonal, isso é sempre circunstancial. O público se expande e se contrai na medida em que os brasileiros têm bons ou maus resultados. É assim desde sempre, né? A Fórmula 1 não morreu para o Brasil quando o Senna morreu, mas muita gente deixou de assistir, é claro, isso é uma realidade. E agora, essas pessoas que deixaram de assistir, elas não tinham propriamente um vínculo com o esporte, né? Elas tinham um vínculo com a possibilidade de um atleta brasileiro ganhar competições internacionais. E aí a gente vai bater no mesmo exemplo de sempre, que é o Guga no tênis, né? Houve um boom do tênis, quando o Guga ganhou o Roland Garros, quando foi número 1 do mundo e tudo mais. Mas depois que ele começou a perder e a carreira dele foi chegando ao final, este boom do tênis, ele arrefeceu completamente. E acho que a Fórmula 1 é muito parecido, Só que qual a vantagem da Fórmula 1? Que ao longo de pelo menos 20 anos, né, de 72, quando o Emerson ganhou o primeiro campeonato, até 94, quando o Senna ainda corria, se formou um público que, além de gostar de ver brasileiro ganhar, passou a gostar de ver Fórmula 1.
E esse público ele foi se firmando, ele foi se solidificando. Essas pessoas foram passando para os seus filhos, amigos e tudo mais, o gosto pela Fórmula 1, e muita gente ficou na Fórmula 1, apesar da morte do Senna, depois que o Barrichello saiu da Ferrari, depois que o Massa saiu da Ferrari, depois que o Massa parou de correr. Então a gente tem público aqui, essa, como eu disse, é uma boa notícia, não é o mesmo público da época em que o Brasil era um dos protagonistas do Campeonato Mundial, né? Mas continua sendo um público bastante significativo, né? E nós nem tocamos no assunto, gente, nem tocamos no assunto no final de semana. Se tocamos, pessoal do Grande Prêmio, me desculpem, eu não vi, realmente não vi nenhum artigo a respeito, né? E como não vi, quem vai acabar escrevendo sou eu no meu blog. É isso. E teremos no ano que vem? Acho que não. Acho que não. Não, que acho que não. As equipes já estão fechadas para o ano que vem, mas nós teremos 2 pilotos brasileiros na função de pilotos de testes, né? O Sérgio Sete Câmara na McLaren e o glorioso Pietro Fittipaldi na Haas. Pode acontecer deles correrem? Pode, se acontecer algum problema com um dos pilotos titulares, alguém ficar com uma dor de barriga, for suspenso, perder o avião, tiver muito mal no campeonato, for demitido, pode acontecer. Mas, enfim, o campeonato não começa com pilotos brasileiros no grid, como não teve nessa temporada de 2018, e é um assunto que foi se diluindo ao longo do ano, né? Quando começou a temporada, desde o momento que o Massa anunciou a aposentadoria, começou-se a comentar o assunto, né? O assunto passou a ser comentado. Puxa vida, ano que vem não vai ter brasileiro, não vai ter brasileira pela primeira vez, desde 1970, blá, 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 blá. Até que isso deixou de ser notícia, deixou de ser novidade e todo mundo percebeu que a Terra continuou girando. Mas foi o primeiro Grande Prêmio do Brasil. É um pouco parecido com o que aconteceu com o Hamilton, né? Quando o Hamilton chegou à Fórmula 1, desde o momento que ele foi anunciado pela McLaren, até ele ganhar a primeira corrida, quer dizer, disputar o primeiro GP, fazer os primeiros pontos, fazer o primeiro pódio, ganhar a primeira corrida, fazer a primeira pole, ganhar o primeiro campeonato, tudo, né? Quase sempre que se falava do Hamilton, era acompanhado da observação de que ele era o primeiro negro a fazer tudo isso, num ambiente onde é minoria mesmo, onde quase não há negros, por razões que a gente já discutiu aqui, a exaustão, não aqui, mas assim, no universo do automobilismo, a exaustão justamente naquela época. E depois que essa discussão se esgotou, né, ninguém mais tocou no assunto, porque realmente não há mais motivo para que isso seja trazido à tona toda hora, porque o que a gente deveria mesmo era se acostumar com negros, japoneses, gays, alemãezinhos de olho azul, chineses, tailandeses, indianos, enfim, qualquer pessoa participando de qualquer evento esportivo. Não deveria ser algo que chamasse a atenção. Mas quando é muito raro, acaba chamando, porque nós vivemos num mundo hegemonicamente, né, branco, machista, e por isso qualquer coisa que foge um pouco desse padrão, digamos assim, acaba chamando a atenção de nós mesmos, brancos, machistas, etc. e tal. Não me considero machista, só para deixar bem claro. Deveria haver muito mais negros correndo na Fórmula 1, é claro que deveria. Como deveria haver muito mais negros em cargos de chefia, em empresas, na política, e nas artes, e blá, 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 em tudo. Né? Acho que me parece tão óbvio que eu acho desnecessário também elencar tudo, embora no Brasil de hoje dizer o óbvio às vezes seja necessário. Mas estou me desviando um pouquinho do assunto, apenas para fazer essa comparação, né, com a novidade, entre aspas, não gosto disso, mas a novidade que era o Hamilton, um piloto negro na Fórmula 1, conseguir as façanhas todas, ele ser o primeiro, o ineditismo de tudo que ele fez, e agora com esta novidade de não termos um piloto brasileiro na Fórmula 1, né? Desde 70, quando o Emerson estreou, e foi o primeiro Grande Prêmio do Brasil, a primeira corrida de Fórmula 1 sem um brasileiro no grid, o que é realmente marcante, né? Pelo menos isso, e fica aí o registro. Quando teremos os próximos, ou o próximo, saberemos em breve. Vamos ver o que esses dois meninos conseguem nesse futuro, agora como piloto de testes, e ver se aparece alguém. Mas, de novo, não é o fim do mundo, tanto não é que a gente mal lembrou desse assunto. A corrida foi boa, né? E o público de Interlagos vibrou bastante com aquilo que viu no final de semana lá em São Paulo. Valeu, gente! Um grande abraço. Até amanhã com mais um GP às 10.
Use é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se rolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher. Use é alto, é residencial, é vida. É seguro tipo você.